Tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa tarde através da sua poderosa e bendita palavra. A palavra que vos trago se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, o versículo 22. Vamos ler o texto, queridos. Mateus, capítulo 14, o versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." E Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Amém? Glória a Deus. Querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra foi lida, Senhor, nesta tarde. Fala conosco, ó Pai, de uma forma clara, objetiva e poderosa, para que todos possam entender e compreender a Tua palavra e o que o Senhor quer falar conosco nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos ouvintes do programa A Voz da Libertação, peço a sua total atenção neste momento, porque agora Deus quer falar conosco. Amados, o texto foi lido aqui no Evangelho de Jesus, que foi escrito por Mateus. Mateus nos escreve com muita precisão, com muita maestria, sobre este acontecimento, que Jesus estava com os seus discípulos e antes ele entrou no barco e despediu as multidões, porque, queridos, aonde Jesus estava, as pessoas vinham de longe para ouvir as suas palavras, a sua pregação e para ver as maravilhas que eram feitas pelo profeta de Israel, que era Jesus de Nazaré. Mas ali Jesus começa a despedir as multidões. Eram muitas pessoas, eram muitos homens, eram muitas mulheres, eram crianças. Pessoas vinham de longe das aldeias, circunvizinhanças, para ouvir a mensagem de fé e de esperança que era pregada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E daí, queridos, ao cair da tarde, Jesus estava só. E quando ele olha, ele vê ao longe o barco e os seus discípulos ali dentro daquele barco. E Jesus, se você acompanhar o texto aí, que foi lido, você vai ver que Jesus tinha subido ao monte para orar. Porque era assim, meus amados, Jesus pregava, fazia milagres, curava, libertava os oprimidos,
e logo após ele se dirigia para os montes para recarregar a sua bateria espiritual, para se encher novamente do poder e da graça e do azeite. Porque toda vez que nós fazemos algo para Deus, quer seja a pregação, quer seja a oração pelos enfermos, quer seja oração pelos oprimidos, nós se esvaziamos do poder e da graça. E o que é que nós temos que fazer logo após? Se encher novamente, buscar a presença do Senhor, orar, ler a palavra, jejuar, para reabastecer a nossa vida espiritual, a nossa bateria espiritual. E ali Jesus estava no monte orando, falando com o Pai, e ele de longe avista os discípulos dentro daquele barco, açoitado pelas ondas do mar e pelo vento. E daí, meus amados, o vento era contrário, é por isso que as ondas estavam entrando no barco. As águas do mar já estavam entrando no barco e os discípulos do Senhor estavam apavorados. Então, queridos irmãos, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. É interessante, queridos, que Jesus vai andando sobre o mar. Vai andando, vai pisando e ele não afunda. Isto aqui, meus amados, é forte esta mensagem. Porque aqui nós vemos o Criador andando sobre as águas, sobre o mar. Agora imagine você uma pessoa, uma criatura, um ser humano de carne e osso, andando sobre as águas. Imagine você, um morador aqui de Lábrea, se dirigindo até o porto da cidade ou até mesmo até a beira da praia e sair andando sobre as águas e não afundar. Se isto acontecesse aqui em nossa cidade, podia ter certeza que seria notícia nos jornais, nas redes sociais, e seria falado e comentado durante muitos dias pelo povo, porque isto é algo sobrenatural. Quando acontece algo natural que sempre nós estamos acostumados a ver, que nós estamos acostumados a contemplar com os nossos olhos, nós não nos maravilhamos, nós não comentamos porque é algo normal, natural que acontece todos os dias. Mas se isto acontecesse, seria algo sobrenatural, algo que vai além da compreensão do ser humano, que não tem explicação. Então foi isto que aconteceu nesta ocasião. Os discípulos estavam dentro daquele barco, açoitados pelas ondas do mar, pelo vento que estava com uma força tremenda. E ali Jesus vai andando por cima do mar para encontrar com os discípulos. E os discípulos olharam e disseram: o que é aquilo ali? É um fantasma. E começaram a se apavorar, porque Jesus vinha andando e eles ainda não conseguiam ver que era Jesus. E daí, meus amados, eles disseram: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E daí o medo tomou conta do coração daqueles homens. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro, um dos 12, olhando para ele, disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Observe que Pedro teve fé. Pedro teve fé. Ele olha para o Senhor e diz: se é o Senhor mesmo, então deixe que eu vá até aí, andando sobre as águas também. A princípio, Pedro teve fé. E daí Jesus disse: vem, pode vir. E Pedro sai do barco e começa a andar por sobre as águas, por sobre o mar.
Ele vai andando, andando, andando. E quando ele olha para a força do vento, aí o medo vem na vida dele. E o que aconteceu? Ele começa a afundar. E eu quero te dizer nesta tarde, como um profeta de Deus, se você olhar para Jesus, você vai andar sobre as ondas do mar. Se você olhar para Jesus, você vai atravessar o deserto. Se você olhar para Jesus, você vai enfrentar a luta e vai vencer. Mas se você olhar para as lutas, você vai parar. Se você olhar para as ondas, para as tempestades, para a força do vento, se você olhar para as calúnias, se você olhar para as pedradas, se você olhar para todos que se levantam contra a tua vida, você vai parar. Você vai afundar. Mas se você olhar para Jesus, você vai atravessar a luta, o deserto, a provação, a aflição, e você vai cantar o hino da vitória. Observe, queridos, que Pedro estava indo bem. Pedro estava indo bem, queridos. Ele estava andando sobre as águas assim como Jesus. Mas aí ele vai olhar para a força do vento, ele vai olhar para as ondas que estavam fortes, que estavam se levantando com muita bravura. E daí o que aconteceu? Ele começa a afundar. É isso que acontece com o crente quando ele olha para o tamanho da provação. É isso que acontece quando o crente para de olhar para Jesus e começa a olhar para a prova. É isso que acontece quando o crente para de olhar para Cristo e começa a olhar para os homens. É isto que acontece quando o crente para de olhar para o Senhor Jesus e começa a olhar para a vida dos outros. É daí que ele começa a se abater, que ele começa a dizer: eu vou sair dessa igreja, eu vou sair porque os crentes pecam muito, porque falam mal dos outros, porque gostam muito de caluniar. É isto que acontece quando o crente, quando uma pessoa para de olhar para Jesus. E eu quero te dizer nesta tarde: para de olhar para a vida dos outros e olha para Jesus. Para de olhar para o homem e olha para o Cristo. Para de olhar para a mulher e olha para Jesus. Para de olhar para a provação e olha para Jesus. Para de olhar para o que está acontecendo no mundo e olhe para Jesus. Olhe a palavra de Deus. Leia a palavra do Senhor. Porque se você olhar para Ele, você vai continuar firme na rocha. Você vai continuar andando, carregando a tua cruz. E você não vai parar por nada. Bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Pois bem, queridos irmãos, Pedro estava indo bem, meus amados. Se ele não tivesse olhado para o vento, para a força das águas, ele tinha chegado até Jesus, mas ele foi olhar. Glória a Deus. E daí Pedro começa a afundar, queridos. Pedro começa a afundar. E quando ele viu que o negócio era sério, quando ele viu que ele estava afundando, que ele ia morrer afogado, ele disse: Senhor, salva-me. E de repente Jesus vai, estende a mão, e Pedro segurou. E Jesus disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Se você ter fé, meu amado irmão, minha amada, se você ter fé em Jesus, o milagre vai acontecer. Se você ter fé em Jesus, a cura vai chegar para a sua vida. Se você ter fé em Jesus, a porta aberta vai aparecer para você. Se você ter fé em Jesus, o milagre vai chegar, a vitória vai chegar, a bênção vai chegar. Mas se você duvidar, a bênção não vai chegar, meu amado. Creia, olhe para Jesus, veja aqui a palavra, veja, olhe para Jesus, pois Ele é o que pode fazer o milagre, é aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Se Ele quiser, meu amado, você que está sofrendo, se Ele quiser agora, Ele dá um basta a esse sofrimento. Se Ele quiser agora, Ele manda embora toda a perturbação. Se você ter fé e confiar nele, e se entregar a Ele de corpo, alma e espírito,
Ele vai repreender todo o mal. E o nome do Senhor será glorificado. E você vai contar a sua bênção para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Então, queridos irmãos, voltando à mensagem, Jesus subiu ao barco juntamente com Pedro e o vento cessou. E segundo o texto aqui no versículo 33, todos os discípulos que estavam no barco começaram a adorar o Senhor, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Veja, o que nós temos que fazer é adorar. Na luta, adore. Na prova, adore. No deserto, adore. Não pare de adorar por nada, meu amado. O segredo é adorar. Na luta, na dor, adore. Não deixe o inimigo te parar, querido. Não deixe o inimigo abater a tua fé. O diabo muitas vezes usa pessoas para abater a nossa fé, para querer desviar o nosso foco do Senhor. Assim como ele fez com Pedro. O inimigo desviou o olhar de Pedro, que estava em Jesus. E agora Pedro olha para a força das ondas do mar, o vento, e aí ele começa a afundar. É por isso que eu te digo, esteja focado em Jesus. Esteja com os olhos fixos em Jesus. Olhe somente para Ele. Não olhe para o homem, não. Pare de olhar para o teu irmão e olhe para Jesus. O teu irmão é falho que nem você. A tua irmã é falha que nem você. O teu irmão é pecador que nem você. Todos nós somos pecadores. Se não fosse assim, nós não estaremos na igreja. Nós estamos na igreja porque nós somos carentes. Precisamos do perdão divino. Então eu te digo, olhe para Jesus, porque Ele é o Salvador. Ele é o Salvador, é Ele que é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém, queridos? Fique com esta palavra e que o Espírito Santo fale mais alto em cada coração.